vossa presença. Ok? Portanto, vou entregar-vos o módulo 1. Portanto, isto hoje é para profissionais, então aspirantes formadores, mas no meu dia-a-dia comunico com designers de produto, com profissionais dos moldes e profissionais dos polímeros injetados. Portanto, já muitos de vós viram este tipo de pecinhas, nomeadamente no ramo automóvel, todo o plástico, como nós podemos realmente tocar. Portanto, existe uma panóplia de peças que depois vão permitir moldar milhões de peças. O objetivo de hoje é entregar, identificar 20 etapas. Há outras, portanto, podíamos estar aqui a desenvolver depois vários módulos, cada módulo iria ter múltiplas horas, mas o objetivo é nós, então, falarmos hoje de 20 etapas que fazem parte do processo produtivo de uma ferramenta à qual chamamos o molde. João, desculpe lá, mas nós vamos ter que saber 20 etapas. Isso é muito para a minha memória. Não, exatamente, claro que não. Eu já passo aí para vocês verem um pouco como é que depois cada detalhe do artigo é feito. Claro que não. Ok. Pronto. Então, 20 etapas do processo produtivo do molde, ou 20 tarefas que vão permitir tudo isto. Ok. Desde a ideia inicial, depois até ao produto final, ao qual vamos chamar então a ferramenta ou o molde, que vai permitir desmoldar então milhares ou até milhões de artigos técnicos. Ok, tudo começa com isto, que é uma encomenda, uma ordem de encomenda. Uma transação comercial que engloba logicamente uma encomenda. Essa encomenda, pronto, há alguma série de situações associadas, nomeadamente o marketing, nomeadamente a orçamentação e depois até o momento da adjudicação. Ok, factibilidade. Factibilidade será o quê? É nós avaliarmos se realmente o produto ou o artigo permite ou não ser desmoldado através do processo então de fabrico. Ou seja, é nós avaliarmos um pouco mais à frente, até vou já passar-vos aqui, vocês depois vão passando entre os colegas. Portanto, está aqui uma peça em metal e existe aqui uma zona, um clipezinho, que é moldado nesta posição. Se forçarmos um bocadinho, vamos partir ali o clipe de plástico, portanto vocês vão ver mais ou menos que cada peça tem uma função depois no interior do molde. E nós, enquanto projetistas, tentamos mergulhar nesse universo. Ok, factibilidade. Execuibilidade do artigo. Mold flow ou reologia consiste em quê? Em nós, através de softwares de simulação, avaliarmos quais os pontos onde vamos alimentar a peça, que tipo de comportamentos é que vai ter durante o processo de injeção. Pode ter a ver com empenos, pode ter a ver com o acumular de queimados ou de chupados. Há uma série de situações que são avaliadas, nomeadamente as subespessuras e tudo isso, através do processo de simulação. Okay? Reologia. Quarta etapa, que pode estar ou não envolvida neste processo, que é a impressão 3D. É nós, antes de partirmos para a ferramenta, fazemos uma impressão em plástico, agora já existe impressão em metal e tudo mais, em que vamos avaliar, portanto, quer em termos de design, quer em termos de toque, quer em termos de estética e de praticidade, que é uma expressão que eu gosto, vinda do Brasil, ou seja, em termos de praticidade, realmente o produto que nós vamos conceber cumpre as funções. Okay? Isso é o chamado protótipo ou não? Não. Ou seja, o protótipo é todo o artigo ou o produto que está um bocadinho na gênese. E nós, para o tornarmos físico, vamos imprimir. Imprimir, lá está, pode ser um protótipo. Pode ser um protótipo, é isso que é um Exatamente. protótipo. Antes do resultado final, nós temos uma amostra assim. Física. Okay. Exatamente. Antes de ir para a comercialização e para a massificação do produto, pode realmente e deve-se avaliar em termos de protótipo. Ok, toda a parte de engenharia, quer em termos de 3D, 2D, é outra das etapas que os moldes têm. Depois parte-se para as compras, que podem englobar o core, podem englobar a compra já de peças 100% standard, 100% já existentes no mercado, e depois se vai aplicar no nosso molde. Ok.
Ok, aqui há quem fale em esculpir o aço. Portanto, é a parte da fresagem. Portanto, é o quê? É uma ferramenta que depois vai atacar sobre o aço. Normalmente essa ferramenta tem um diâmetro e vai executar cortes. Portanto, em processo de fresagem. E vocês aí, nessa peça metálica, poderão ir vendo, eventualmente vai passar aqui também esta, poderão ir vendo que tarefas ou que etapas é que estão inerentes à construção destas duas peças. Que tipo de etapas é que nós vamos encontrar e vamos necessitar. Esta fresagem, podemos desenvolver muito à volta dela, pode ser um galgamento, pode ser um desbaste, pode ser um acabamento, portanto há várias etapas também dentro da fresagem. Estaríamos aqui seguramente várias horas para falar sobre ela. Depois, outra etapa, retificação. Esta retificação é um bocadinho limpar, portanto estamos a falar já de um processo de apenas tirar umas centésimas ou um décimozinho. Só para vocês ficarem com a ideia, nós temos o cabelo que em média ronda as centésimas, temos a unha que em regra já anda na casa dos décimos, okay? E portanto depois passando para o milímetro já terá que ser acima da unha, só em termos de palpáveis. Outra das etapas é a etapa de furação, ok? Se nós pensarmos num simples berbequim, ou seja, é tornar isso para uma furadora ou uma máquina industrial que permita executar furos de forma rápida e consecutiva. Ok, outro processo que vimos aí há pouco também na parte dos parafusos é o processo de torneamento. Ou seja, todo o veio requer este processo. É um processo de ataque lateral sobre os veios e que vai permitir desenvolver roscas, vai permitir fazer ressaltos e tudo isso. Portanto, torneamento. Outro processo, que é um processo pouco conhecido, é erosão por penetração. Nós ouvimos falar da erosão, mas tem a ver um bocadinho com o avanço do mar sobre a nossa costa. E a erosão é, portanto, estar a cavar sobre a parte das dunas ou sobre as falésias. Aqui a erosão nos moldes é ir ao vértice. Ou seja, se a ferramenta deixa um raio, há necessidade depois, através de um elétrodo, pode ser em cobre ou eventualmente em grafite, que vai fazer o enquinamento. Ou seja, chegar ali naquela zona, e se vocês observarem aí nessa peça técnica, vocês vão ver que há aqui zonas que tiveram que ser logicamente inquinadas. Estamos a falar destas zonas, assim, em que o processo de fresagem não permite depois deixar essa quina viva, essa aresta. Outro processo, ou outra etapa, é a erosão de fio. Vocês imaginem um fio dental, ou o nosso, portanto é um fio que é em cobre, que depois é passante, a máquina vai ter um eixo superior e um eixo inferior, que é através de um processo de bobina. Esse fio vai passando, portanto, existe sempre a necessidade de fazer um primeiro furo no aço, em que o fio vai passar, e a partir daí, com um eixo em baixo e um eixo em cima, e vai, no fundo, criar perfis em função do que foi pensado e projetado para executar isso também no aço. Portanto, é chamada erosão de fio. Outra etapa, que já falámos, aqui volta a aparecer o torneamento, mas aqui o efeito é a roscagem. Ou seja, há roscas fêmea e há roscas macho. O que nós vimos aí no parafuso é uma rosca exterior, uma rosca macho. O que nós vimos no interior da porca é uma rosca fêmea. E, portanto, este processo de roscagem existe também, é muito comum nos moldes. A necessidade de apertar umas peças contra as outras. Só para nós ficarmos com uma ideia, o molde poderá pesar quanto? Quanto é que vocês acham que poderá pesar um molde? 2.000 kg, 1.500. Depende da peça, não é? Depende do molde. Depende da peça. Exatamente. Ok. É comum no ramo da Marinha Grande encontrarmos, em média, fabricantes que vão até às 20 toneladas. E depois, mas existem moldes como eventualmente aqueles contentores que nós encontramos aí no lixo, aqueles de 1000 e... Fogo, não imagino um molde desse para essa dimensão. Exatamente. Bem perto de nós está uma máquina de injeção, 6.500 toneladas, ali na Domplex, que
tem capacidade de injetar aquelas caixas enormes para a fruta, meia palete, meia coisa. Essas caixas, portanto, também dão um molde enorme. E aí estamos a falar, se calhar, acima até das 50 toneladas. Portanto, é muito. Portanto, só aqui, neste espaço, estão aqui, se calhar, 4 ou 5 quilos, ou seja, há um peso enorme. E o risco também de acidentes de trabalho nos moldes também é elevado. Portanto, roscagem. Outro processo, que é um processo que uma larga maioria das peças levam, é o processo de tratamento. Pode ser, inclusive, a parte quando está a começar a oxidar, por causa da ferrugem, portanto, é processos de fazer com que fique a superfície não fique com essa oxidação. Pode ser um tratamento térmico para dar dureza e resistência à peça. Pode ser só um revestimento superficial, como é o caso da cromagem ou da nituração, em que realmente vamos conferir à peça uma especificidade para ela resistir ao desgaste, à abrasão, à tensão, pronto, a tudo isso, à questão da ruptura também, e portanto há a necessidade de recorrer também a tratamentos térmicos. Ou tratamentos superficiais, portanto, tratamentos térmicos ou revestimento superficial. Ok, outra etapa bastante importante em todo este processo é o controle dimensional. Ou seja, nós temos que avaliar se estamos a colocar todas as peças na respectiva medida para facilitar depois o processo de montagem. Uma etapa muito importante em toda a área que toca no plástico, que nós chamamos a parte moldante, toda a parte moldante tem que levar o polimento. Pronto, ainda é um processo um pouco manual que existe, apesar de haver já o caso dos diprofilos e o caso que é utilizado também na medicina dentária, em que realmente vai-se aos cantinhos e deixa-se a superfície a brilhar. Portanto, a parte do polimento. Portanto, outra das etapas importantes, todo o toque no plástico tem que ter este trabalho, que é limpar a erosão, é limpar a fresagem e deixar alto brilho. Alto brilho é, portanto, já quase transparente. Se nós olharmos para o vidro e alto brilho. E isso acontece, por exemplo, nas lentes dos nossos automóveis. Nós olhamos, é brilhado. Outra das etapas, então, importantes. Outra etapa também importante é gravações e texturas. Pronto, ou seja, é preciso gravar logotipos, é preciso gravar símbolos, datas ou adaptadores, por exemplo, o símbolo da reciclagem, que acontece muito nos plásticos, que é para permitir realmente depois o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais. Etapa também muito importante, afinar isto tudo e montar. Chegamos então à parte da bancada. Existem 3 expressões, é o bancadeiro, a norte é o homem da banca, e também é conhecido também por serralheiro. Serralheiro é depois o indivíduo que vai, no fundo, assemblar e montar todas as pecinhas. Ok, é claro que em muitas dessas etapas o transporte, o manuseamento, a embalagem e a segurança que tem que estar sempre presente no dia-a-dia de cada molde. Estamos a falar seguramente de molde a rondar as 10 toneladas e, portanto, que está a ser içado aqui ou está a ser transportado por vários olhais correntes de uma ponta rolante. Ok, e tudo isto para chegar ao processo de teste e ensaio do molde. Ou seja, é chegar ao momento em que vamos conseguir visualizar o artigo plástico. Portanto, uma máquina de injeção, onde temos um lado fixo e um lado móvel, onde temos todas as peças que foram projetadas, pensadas e executadas para libertar de lá o tal produto ou artigo plástico, então da forma injetada. Portanto, é um momento de alguma tensão e de alguma expectativa, no sentido de vai resultar naquilo que nós queríamos. E nesse teste e nesse ensaio já começamos a ver a performance, já começamos a ver o ciclo, já começamos a ver se há defeitos, e portanto tudo começa a vir ali ao de cima. As rebarbas, aquelas coisinhas de plástico, e isso é o que acontece. Portanto, 20 e última. Fazendo aqui uma... Há dúvidas? Uma questão que eu tenho uma dúvida. Imagino que nesse teste existe uma rebarba na peça. Ok. O molde foi todo montado, foi parafusado, foi ligado a essas águas a não sei o quê. Isso significa que vai ter que ser todo desmontado por peças, voltar ao polimento, fazer a fresagem ou a furação ou não sei o quê. Ou seja, não será a totalidade,
mas será as peças onde surgiu essa rebarba. Portanto, vamos dizer que é A muito parte da cantinho. peça onde surgiu, sim. Exatamente, pronto. Se pensarmos que todo o molde terá que ser desmontado, podemos falar se calhar de 2 dias de envolvimento, ou 1 dia e tal, a desmontar todo ele, às peças novamente. Porque se calhar estamos a falar de um molde que pode levar 2.000 ou 3.000 peças, dependendo, logicamente, da peça. Mas quando há um defeito, uma rebarba ou isso, intervém só sobre as peças. Ah, ok. Então significa que um molde para essa peça pode ser para várias peças. Pode haver um molde que faz ao mesmo tempo. Não tinha percebido isso, não sabia. Ok, significa que este molde vai libertar 2 esquerdas e 2 direitas. Sim, faz sentido. Assim não tem que estar a gastar mais aços. Exatamente. Tudo isso é pensado e projetado e estimado em função do tempo de vida do molde e do mercado, ou seja, quantas peças é que vão ser necessárias. E, por exemplo, basta nós pensarmos nesta tampinha, se calhar um molde de 48 cavidades ou de 64 cavidades, em simultâneo, que é para permitir logo, ao fim de 24 horas, conseguirmos ter 5.000 peças, ao fim de 2 meses, 3 meses, 1 ano de produção, conseguimos ter 800.000 peças, 1,5 milhão. Portanto, e tudo isso é estimado, ok? Para fazer o molde de 4 cavidades, por exemplo, para as 4 tampinhas, ou fazer o molde de 12 cavidades, 24, 48, ou até mais. Portanto, o molde com mais foi 128 cavidades. Já vi um molde com 128 tampinhas. Pronto. Ok, resumidamente, e antes de partirmos para o questionário. Portanto, ordem de compra, factibilidade, engenharia ou radiologia, impressão 3D, projeto ou engenharia, compras, fresagem, retificação, furação, torneamento, erosão de penetração, erosão de fio, a diferença, roscagem, tratamento térmico, controle dimensional, polimento, gravação, afinação e montagem, transporte e, por fim, o teste do molde. Questões, dúvidas? Tenho que posso ajudar antes de partirmos para o nosso questionário? Por exemplo, esse molde, isso, ou seja, ele depois vai pressionar contra o plástico ou o plástico vai contra isso? Ok, então, boa pergunta. Ok, já estava a perguntar e já percebi. Boa pergunta. Cada buraquinho Então, é uma... ou seja, tem que ser criada digamos que um espaço livre entre o lado A e o lado B. Nós chamamos o lado fixo e o lado móvel. Entre um macho e uma cavidade. Tem que ser criada ali uma zona que é a zona também de espessura. Vamos dizer que o nosso produto tem 2 milímetros de espessura. Ok. Ou seja, é criado ali um vazio que depois vai ser então preenchido pelo plástico. Exatamente. Ok, digamos que em volta dos limites do nosso produto, ou da nossa peça, tem que ser criada uma zona de fechamento, completamente vedado, completamente estanque. Ok? Pronto. E isso é importante, portanto, boa pergunta, que é o espaço liberto para realmente o material se colocar. Ok? Pronto. Então vamos passar ao nosso inquérito. Olhando bem para estas peças, vamos tentar identificar algumas das etapas. Então, peço desculpa, eu não estive na última aula e depois o inquérito via não consegui entrar por aí. Portanto, vocês vão passando esta pecinha e vão tentando chegar às etapas que eu vou aqui também enunciando. Eles têm a folhinha. Ou seja, que etapas é que acham que estão aí nessa peça? Então, que etapas é que vocês conseguem encontrar aqui nelas? Posso passar o slide, o último slide que tinhas? Posso isso? Mais? Mas aqui nessa peça, esta peça não tem nada a ver com... Nada? Não, esta peça não tem nada a ver com a ordem de compra, não é? Ou seja, nós temos que olhar para a peça, identificar as etapas, tarefas do processo produtivo da peça de aço. Portanto, eu olho para essa peça, não posso estar a dizer o que é que... Inicialmente teve que haver a compra do aço.
Exato, olha. Ótimo. Portanto, ou seja, logicamente, as 20 tarefas que eu vos transmiti, há peças, um simples parafuso, uma pequena régua ou uma barra, não vai ter as 20, portanto tem substancialmente menos. Inclusive uma peça de compra. Uma peça de compra tem 2 processos. É praticamente a compra e a montagem. Ok? Como é que se chamava aquele. Posso fazer questões? Sim, claro que sim. Como é que se chamava aquele processo de. Não é quinagem que se diz, ó. Limar no final. Fazer Polimento. aquele. Polimento. Polimento. Então já. E Pensava que era quina. aquilo de furar é a erosão que Há duas. Portanto, erosão por penetração, Esse. agora está aqui, exatamente, erosão por penetração, que é para fazer aquelas quininhas, que é e erosão de fio. Pá, basta só as respostas. Essa não. Cada linha é uma tarefa, é isso? Sim. Como é que vocês identificam no mínimo aí umas 5? Continua a correr. Continua. Só com duas. Voltar atrás. Atrás? Atrás? Acho que não sei só uma ponta. É um projeto do MOL. Toda a peça terá que ser intervencionada com a parte de engenharia. É o pré. Exatamente. Pré-aplicado. É. É claro que eu gostaria de vos trazer aqui um molde e desmontá-lo todo, pá, mas pronto, eram muitas peças e não iria valer a pena. Portanto, é só... Como? Fica para o próximo modo. Exatamente, próximo molde. É isso mesmo. Ótimo. Exatamente. Posso recolher? Sim. Ótimo. Excelente. Muito bom. Isto é difícil, não é? É difícil até agora. Isto é difícil, mais simples. Dois mais simples que o tal inquérito do Tarfal. Ok, agradeço então. Vamos então verificar. Portanto, as 9 tarefas, isso é que era importante então, passa logicamente pelo projeto, Ok. pela compra Ok. do aço, portanto, comprar o aço, pela fresagem. Porquê? Porque é necessário realmente fazer uma aproximação em fresagem às cotas. Mais tarde é preciso retificar. Logicamente também pode ter um tratamento. A peça pode ter um tratamento. Depois a erosão, no caso dos cantinhos. Erosão. Neste caso penetração. Depois o polimento, o controle dimensional e a montagem. Tinha que ser essas ou podíamos pôr outras? Portanto, haveria aqui outra que é, por exemplo, o teste. Esta peça também é submetida no ensaio. Se colocassem, também estaria bem. Portanto, ela teria que dar a sua coisa. Portanto, vamos ver. Em termos de avaliação de Peça. ótimo, 80%, Ei! 75%, Ei! E foi? 90%. É? Uau! Isso eu. Francisco, muito Uau. bem. 90%. Ok. 70%. 80%. Totalidade. Maria. Totalidade, mas não pus nessa ordem. Não, isso não tem. Não era, a ordem não era importante. Compra do aço, concordo. Polimento, fresagem, polimento, erosão, furação. Furação é que não. Então não é assim. Ah, pois não tem, então não tem Não essa. tem furação, mas 90%. Só 40.
Ótimo. E aqui também, muito bem. Não pôs o nome. Quem escreveu? Olha, fui eu. Sempre o nome. Ótimo. Pronto, e dou por terminado. Sim, aqui a média dá 75%, 80%. Portanto, O tema é difícil. Obrigada, João. o tema é difícil. Bem, João, muito especifico o obrigada. tema. E acho que esgotei aí o tempo.